Olá, este é um episódio especial do podcast Contas Poupança. Se veem habitualmente as reportagens do Contas Poupança, às quartas-feiras, no Jornal da Noite na SIC, sabem que entrevisto muitos especialistas, governantes e autoridades. Como o tempo em televisão é escasso, muitas vezes só é aproveitada uma pequena parte dessas entrevistas. Há muitas informações importantes que acabam por não ser partilhadas ou detalhes que não são tão aprofundados como poderiam ser por falta de tempo. Como aqui no podcast não temos esse problema, partilharei convosco estas entrevistas mais longas para quem quiser aprofundar o tema. Esta semana entrevisto o Vítor Bento, presidente da Associação Portuguesa de Bancos, que lançou recentemente uma campanha a alertar para as fraudes bancárias mais frequentes e sobre como as podemos evitar. É mais uma forma de literacia financeira. Ouça a entrevista e veja como pode ser mais esperto do que os burlões. Desejos online? Parar de pagar comissões de manutenção de conta. Desejo concedido! No Active Bank é zero. Ideias de gênio! Abertura de conta com chave móvel digital, sem depósito mínimo inicial e primeiro movimento por transferência bancária. Sujeita à política de aceitação de clientes. Active Bank e Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Active Bank S.A., registadas no Banco de Portugal sob o número 23. Active Bank Simplifica. Por que é que a Associação Portuguesa de Bancos considerou essencial lançar esta campanha justamente nesta altura? Enfim, por um lado, há sinais de intensificação das atividades fraudulentas, tentativas criminosas de fraude. E nós próprios, utilizadores, somos testemunhas disso. Acontece-me, isso me acontece a mim, de certeza que acontece a toda a gente. Estamos a receber cada vez mais mensagens ou por telefone, ou por SMS, ou por e-mail, a pedirem-nos coisas que, enfim, com a atenção suficiente percebemos que são falsas, mas que tentam parecer verdadeiras. E, portanto, há uma intensificação desse tipo de atuação. E o que significa, portanto, que os criminosos estão a entrar sobretudo naquilo que nós chamamos a área do cliente e, portanto, estão a tentar intervir através da área do cliente. E aí o nosso alerta é tornar as pessoas na sua principal linha, na sua primeira linha de defesa. E, portanto, porque no fundo o que os criminosos querem é que a pessoa, o cliente dos bancos, no fundo a pessoa que tem um determinado património, lhe abra a porta de acesso à sua riqueza, às suas poupanças, à sua riqueza, aos seus dados e, portanto, aqui a nossa preocupação é que a pessoa não abra a porta e que mantenha a porta cerrada. Porque, no princípio, as primeiras tentativas era eles entrarem nos bancos para roubarem lá dinheiro. Como perceberam que é cada vez mais difícil, é muito mais fácil o ladrão bater à porta e esperar que a pessoa abra a porta. Portanto, isto acontece muito facilmente. Sim, aliás, as duas coisas acontecem, quer dizer, os bancos também são alvos de tentativas, enfim, ia dizer como é normal, não digo que isso é normal, mas acontece. Mas os bancos aí têm as suas próprias defesas, investem nas suas próprias defesas, na segurança e portanto, têm um grande nível de resiliência. O que os criminosos perceberam é que uma forma talvez mais fácil de poderem obter o que querem, porque no fundo o que querem é obter dinheiro, no fundo é roubar. E que uma das formas mais fáceis era através das pessoas, explorando a boa vontade das pessoas, explorando a sua ingenuidade, explorando a sua confiança e sobretudo, e esta é que é uma questão que importa ter muita atenção, tentam criar na pessoa um sentido de urgência, um sentido de necessidade absoluta, rápida. E isto leva as pessoas a baixar a guarda. Isto é, quando as pessoas recebem uma mensagem supostamente do filho que está aflito, que precisa de dinheiro, a primeira coisa que as pessoas pensam é ajudar o filho. E, portanto, isso baixa a guarda. Obviamente que há pessoas que podem arriscar perder dinheiro just in case, mas a maior parte das pessoas não pode, e desejavelmente ninguém deve perder dinheiro indevidamente. Mas tanto isso, ao dizer, olha, estão a fazer uma transferência na sua conta, tem que pôr um código imediatamente para parar, porque senão vão tirar o dinheiro todo. E a pessoa, a primeira coisa que diz, perder o meu dinheiro todo não pode ser, e portanto ficam mais vulneráveis. E portanto aqui o nosso alerta nesta coisa é,
desconfiem sempre de coisas destas que pareçam muito urgentes, coisas destas, digamos, que lhe estão a pedir dados que a pessoa não deve dar, que são dados que a pessoa retém como reserva de confiança e, portanto, não os deve fornecer indevidamente. E o conselho fundamental que nós damos é, se tiver dúvidas, contacte o seu banco. Mas contacte o seu banco com os seus próprios contactos, isto é, não é com os números que lhe dê, não é com as linhas de contacto, os links que lhe forneçam nessas mensagens, é com o número do banco que as pessoas tenham e, portanto, contacta o banco para tirar dúvidas. Mas os bancos não pedem passwords, não pedem dados pessoais, não pedem PINs, não pedem nenhum elemento de segurança através de e-mails, através de mensagens, nem através do telefone. E, portanto, quando uma coisa dessas é pedida, é fraude. Neste momento, esta campanha surge porque os bancos estão a receber indicações de que o número de fraudes está a aumentar? Ou tentativas? Sim, as tentativas, como eu disse há pouco, sim, porque nós próprios somos testemunhas disso, quer dizer, eu testemunho, enfim, no meu telemóvel, a maior frequência, que até, enfim, há tempos atrás era mais inusitado, hoje aparecem com mais frequência. E, portanto, a própria, enfim, o reconhecimento de que isso acontece e, de facto, e por outro lado, há o conhecimento que há pessoas que têm sido vítimas, mesmo pessoas com um nível de literacia elevado, que têm sido vítimas, portanto, deixam-se cair nesse engodo, precisamente com a boa vontade, com a confiança que as pessoas têm, com uma certa ingenuidade, têm caído nesse engodo, mesmo, inclusivamente, que insisto neste ponto, pessoas com elevado nível de literacia. E, portanto, isto é um sinal de alerta. E embora Portugal continue a ser um país muito seguro, os índices de fraude são mais baixos que a média europeia, mas obviamente que há um sinal de crescimento e, portanto, há um sinal de alerta que todos temos que estar atentos. Consegue recordar-se de alguma história de alguém até com conhecimentos, como é que essa pessoa foi burlada ou quase burlada? Pode dar alguns exemplos práticos para que as pessoas percebam que isto não acontece só aos outros? Um daqueles mais frequentes é a história do Olá Pai, Olá Mãe, onde as pessoas andam claramente, enfim, não digo em pânico, mas em sobressalto muito grande. Esse é um daqueles que tem apanhado muita gente e gente literada. Mas depois, quer dizer, os outros onde é dada a indicação de que estão a aceder à sua conta e nós precisamos de verificar que aquilo é falso, dentro insira o seu código. Outros também, e que aí é preciso estar alerta, por exemplo, em pagamentos através de meios eletrónicos, nomeadamente, por exemplo, através da MBWay, as pessoas são induzidas a fornecer uma série de códigos. Quando isso não acontece, portanto, o MBWay não pede às pessoas para darem os códigos que são necessários à pessoa para ter constituído o serviço. E obviamente que ao fornecer esses códigos estão a permitir que os criminosos passem a utilizar as suas contas. Portanto, estes são os casos frequentes. Obviamente, nós aqui ao nível da APB, nós não coligimos informação, nós não podemos, por razões concorrenciais, coligir informações dos bancos, portanto, coligimos impressões, mas os bancos, cada um dos bancos tem informação mais precisa sobre os casos paradigmáticos em que têm caído. A campanha é lançada ao nível da APB precisamente porque isto é um assunto abrangente, quer dizer, é um tema abrangente, é um tema de segurança abrangente e, portanto, aqui a ideia é perceber-se que não é um problema específico de banco nenhum em particular, é um problema sistémico, é um problema geral e, portanto, que a reação deve ser também geral. Portanto, essa é, sobretudo, a linha de preocupação. O porquê agora? Tem que haver sempre há sempre um momento, não é? Para estas coisas há sempre... Podia ter sido há 6 meses, podia ter sido há 3 meses, podia ter sido daqui por 3 meses, enfim. Já vamos falar com mais detalhe como é que as pessoas se podem proteger, mas o que lhe pergunto é, para os bancos é uma situação preocupante porque alguém que seja vítima deste tipo de burlas, o banco é obrigado, com aspas ou sem aspas, a devolver o dinheiro à pessoa quando foi a própria pessoa que abriu as portas, que as deixou escancaradas para os burlões, ladrões
irem lá te retirar o dinheiro dela? Porque foi ela que autorizou, não é? Claro. Sem essa consciência. Mas os bancos têm alguma responsabilidade no sentido de ajudar a vítima? Quer dizer, os bancos têm sempre interesse em manter a relação de confiança com as pessoas, mas obviamente que aí tem que se ter em conta qual é o grau de responsabilidade de qualquer interveniente. Eu não vou poder entrar, digamos, nessa análise particular, porque isso depende da relação de cada banco com os seus clientes e depende das circunstâncias em que a fraude ocorreu, depende da avaliação concreta de qual é o grau de responsabilidade de cada interveniente. Mas muitas vezes, provavelmente a maior parte das vezes, é a própria pessoa, no fundo, que abre a porta, que foi descuidada, e, portanto, enfim, isso acabará por implicar responsabilização. Mas isso, quer dizer, não sou jurista, isso depois entra, enfim... Então aí depende de banco para banco. Não, quer dizer, depende da situação concreta em si, depende de qual é o grau, digamos, qual é o grau de responsabilidade que a própria pessoa teve em abrir a porta. Portanto, a pessoa abriu a porta descuidadamente, a pessoa não abriu a porta, mas a porta foi empurrada de uma forma violenta, portanto, isso aí, eu pessoalmente, que nesta posição que tenho, não posso entrar nessa discussão mais precisa, porque isso depende de caso a caso. Obviamente isso depois tem implicações financeiras para as pessoas e para os bancos, e portanto isso depois tem que ser dirimido. Acima de tudo, o que nos interessa, e essa é a minha preocupação, é que isso não aconteça. Portanto, não cheguemos a esse momento. E, portanto, ajudar a que as pessoas tranquem as portas e não abram as portas. Esta é a melhor forma de evitar problemas, seja para quem for. Isso é difícil, sobretudo quando há fraca literacia financeira em Portugal e fraca literacia digital. Isto não é um bocadinho confuso falarmos em termos ingleses quando falamos deste tipo de fraudes, quando falamos em phishing, em spoofing, em smishing e outros termos. O que é importante as pessoas perceberem para além destes termos técnicos? Olha, eu diria, enfim, se calhar nem toda a gente concordará comigo, que os termos técnicos só interessam para os analistas e, no fundo, para quem tem que fazer relatórios de apreciação e tudo mais. Para as pessoas, esses termos técnicos só confundem. As pessoas só precisam de saber o que é que realmente existe. E, portanto, as várias tentativas que existem passam por um lado, há alguém que se faz passar, há alguém ilegítimo, um criminoso que se faz passar por alguém legítimo. Isto é, tenta imitar o banco, tenta imitar alguém que precisa de ajuda, tenta imitar alguém próximo da vítima, ou tem uma forma... Dados credíveis, como a Polícia Judiciária, como as finanças, a Segurança Social ou o próprio banco. Sim, não, e já, obviamente que isto, à medida que a tecnologia se sofistica, estas coisas também se vão sofisticando, e há imitações de bancos, enfim, muito persuasivas, e portanto, que, mais uma vez, levam as pessoas que estão habituadas a ter uma relação de confiança. Quando lhe aparecem, digamos, imagens dessas, as pessoas, o instinto natural é confiar. E por isso, digamos, o nosso alerta é que os bancos nunca pedem dados pessoais, não pedem chaves, não pedem passwords, não pedem pins, não pedem nada disso por essas vias. Portanto, quando isso acontece, é alguém que se está a mascarar indevidamente, por muito bonita que a máscara seja, e cada vez a máscara é cada vez mais perfeita. E, portanto, por um lado, torna mais convincente a fraude, mas por outro lado também leva-nos a insistir que a pessoa esteja alerta, porque às vezes, então quando as coisas parecem demasiado fáceis ou demasiado boas, também é um sinal de alerta. Porque quando alguém lhe aparece a oferecer um emprego, descobriu que você tinha umas características, a oferecer um emprego e, portanto, mande-lhe o currículo e tal. Basicamente, o que se está a querer é que lhe forneça um conjunto de dados pessoais que depois vão permitir ao lado criminoso assumir a sua identidade e depois ir-se relacionar com terceiros através da sua identidade e criar-lhe responsabilidades financeiras ou de outra natureza. E, portanto, nunca fornecer... Quando a oferta é demasiado fácil, demasiado bonita, é porque normalmente é fraude e, portanto, as pessoas têm que ter muito cuidado com isso. Isso acontece também, sobretudo, apelando à ganância das pessoas, ou seja, com valores pequenos, normalmente são 250 euros, ponha aqui 250 euros na nossa entidade, que é credível porque é supervisionada pelas entidades todas, que é mentira,
e depois as pessoas metem lá os 250 euros e depois acabam por ser burladas em dezenas de milhares de euros, porque com as chaves que as pessoas dão, ou mesmo as transferências que fazem, depois enviam-nos o dinheiro todo para ganharem os tais milhões, não é? Portanto, pegando nas várias formas de burlas que estão a acontecer. Posso só interrompê-lo? Claro. Antes de fazer esse desenvolvimento, porque tocou num ponto muito importante, que é muitas das fraudes que hoje acontecem, a única inovação, novidade que têm é o meio onde se exercem. Porque a essência da fraude, e nomeadamente a exploração desse desejo, dessa ganância, como lhe chamou, sempre existiu. E esse tipo de fraude sempre existiu no mundo, chamemos-lhe analógico, os chamados o conto do vigário. O conto do vigário, no fundo, era isso. Ou as zonas brancas. Mas o conto do vigário era isso que estava a descrever. É alguém que aparece, ou tinha um bilhete de lotaria premiado, mas não tinha tempo de o levantar, aquilo valia, agora, antigamente era ainda em contos, mas agora valia 50 mil euros, mas estava disposto a vender por 3 mil, e portanto a pessoa de repente ficava na perspectiva de ganhar ali um bom dinheiro investindo pouco e precisava de 3 mil euros. Venderem coisas que não eram, portanto, sempre essa tentativa de iludir as pessoas, de explorar a sua boa fé, de explorar alguns sentimentos um bocadinho, enfim, borderline, de fronteira. Exatamente. Explorando a natureza humana, sempre existiu. Portanto, o que aconteceu aqui foi uma migração do mundo, como parte das nossas inter-relações sociais migraram do mundo analógico para o mundo digital. Nós hoje fazemos a maior parte, se não é a maior parte, uma grande parte das coisas que antigamente fazíamos, desde o ir ao supermercado, ir ao restaurante, hoje fazemos por via digital, as próprias relações com os bancos e tudo mais. A fraude também migrou para o mundo digital e, portanto, aplica o desígnio é sempre o mesmo, é enganar as pessoas, roubar as pessoas, utilizando os meios tecnológicos disponíveis. E, portanto, mais uma vez, é preciso ter atenção a isso, porque basicamente o que se quer explorar é a ingenuidade das pessoas. E às vezes são pessoas que têm apenas aquelas poucas poupanças e que perdem tudo, porque as pessoas que têm mais dinheiro eventualmente até controlam isso de outra maneira. Então, indo aqui por estes 3 passos, começando pelo phishing, que acho que é o termo que as pessoas melhor conhecem, são as fraudes por e-mail ou por SMS. Portanto, essa é a definição, é essa a ferramenta utilizada. Vamos só recordar então esse ponto. Os bancos nunca fazem o quê? Para nós percebermos que se eu receber uma mensagem, mesmo que diga lá que é do meu banco, quais são os sinais de alerta? Olha, se tiver um link para carregar, não é do banco. Se lhe tiverem a pedir uma password, não é do banco. Se lhe tiverem a pedir um PIN, não é do banco. Se tiverem a pedir dados pessoais que têm que introduzir, não é do banco. Nós sabemos, a propósito de dados pessoais, os bancos, enfim, tempos a tempos, por razões regulatórias, são obrigados a atualizar os dados dos clientes. Mas isso, há formas próprias para fazer isso, ou diretamente na agência dos bancos, ou através dos sites, através do home banking, mas com procedimentos perfeitamente definidos e têm que ser sempre iniciados pelo cliente. Portanto, mesmo quando o banco manda um e-mail às pessoas a dizer que tem que atualizar os seus dados, não lhe pede para reagir ao e-mail. A única coisa que lhe pede é vá um banking, vá à agência, vá seja aquilo que for, tem que atualizar, mas não reagir dentro do e-mail. Seja, então, de uma forma prática, se eu receber um e-mail ou um SMS a dizer há uma pessoa a tentar entrar na sua conta, ou confirma aqui a sua identidade, clicando aqui, nunca o devo fazer. Não, nunca devo fazer. Tudo o que eu deva responder ao banco, serei eu a entrar dentro da minha página pessoal do banco e fazer isso lá dentro, nunca a partir de fora. Exatamente. E já agora que fala a propósito, digamos, dos contactos com o banco, ter também muito cuidado na utilização, por exemplo, dos home bankings. Hoje em dia já há réplicas muito, muito perfeitas onde os criminosos simulam a página do banco. Portanto, a pessoa, por exemplo, vai ao browser e põe lá banco X,
para ir à procura. E aparece a imagem do banco, parece ser do banco, tem tudo do banco e, portanto, é totalmente credível, mas se as pessoas virem com atenção o endereço não é exatamente do banco. Por exemplo, ou tem mais uma letra, ou tem mais um pontinho qualquer coisa. Portanto, há de ter o nome do banco, sei lá, BCP, CGD, BPI, seja o que for, aí há de aparecer lá alguns, mas não é exatamente. Ou seja, pegando nesse exemplo, CGD1, exatamente. Banco PT, Exatamente. Millennium, Sim, exatamente, tem uma outra coisa qualquer. Aí, provavelmente, uma das técnicas é as pessoas terem previamente guardadas nos seus favoritos o endereço correto do banco. mas reconhece que é muito difícil uma pessoa estar sempre Claro. atenta a alguém que utiliza o home banking todos os dias. Pode haver um dia em que não se aperceba que está Mas por isso mesmo, quer dizer, se há essa utilização frequente, é preferível ter os endereços previamente gravados nos favoritos, portanto, que é mais fácil porque aí vai diretamente ao site do banco. Sim, é uma boa dica. Em relação a outra expressão inglesa, o spoofing, ou seja, já não é clicar no SMS ou no e-mail, mas tem a ver com uma chamada mesmo de voz, ou pode ser de voz. Ou seja, é alguém que diz, olha, eu estou a ligar do seu banco e está uma pessoa a tentar fazer uma transferência. Vamos anular isto, mas para isso preciso que me confirme os seus dados. Isto é falso. As pessoas têm de perceber, isto deve acender logo aqui as luzinhas todas, é isso? É exatamente. Portanto, isso é falso. Portanto, os bancos não lhe vão pedir para introduzir códigos nenhuns, não lhe vão pedir para fazer coisa nenhuma dessa natureza. E, portanto, aí se tiver essa dúvida, enfim, se isso lhe suscitar alguma dúvida, é desligar e ligar diretamente para o banco. Então, não há problema nenhum, mesmo que seja verdade, que não é verdade, não é? Claro. Mas mesmo que eu suspeite que seja verdade, vou dizer, então, olha, obrigado por me estar a alertar, eu vou ligar para o banco e vou já anular isso. É esse o procedimento? Sim, enfim, pelo menos tranquilizo psicologicamente, porque o do banco não lhe pedem para introduzir dados, para introduzir coisa nenhuma, isso não lhe pedem. Aliás, o que acontece é, muitas vezes, o banco, quando há uma tentativa real, o banco bloqueia-me a conta. Exatamente. Não me liga a dizer que bloqueou a conta, bloqueia logo e depois, quando eu tento mexer na minha conta, não consigo e então eu aí ligo para o banco. Portanto, esse é o procedimento. Exatamente. Exprimiu muito bem, portanto, é esse. Portanto, o banco, se tiver dúvidas, portanto... Já há sistemas de bloqueio automático. Sim, portanto, mas isso aí depois, mais uma vez, não vou entrar nisso, porque isso depois depende de banco para banco, claro. Como é que fazem, como é que não fazem e o que é que podem fazer. Mas, portanto, o banco, se tiver que atuar, atua e depois, enfim, ou dá sinal ao cliente e depois o cliente é que por sua iniciativa tem que iniciar, digamos, a relação, mas nunca essa situação desesperada do banco ligar ao cliente desesperadamente, dizer, olha, estão a fazer isto, não sei o quê e tal, temos que parar isto, dê-me lá o seu código, vá lá ou à matriz, ou vá não sei o quê, diga-me lá qual é isto, qual é... Isso não é feito. Portanto, isso, quando essas coisas são pedidas, por simplesmente não respondam, não liguem, não dê troco. Não passe cartão à fraude, como é digamos, a linha da nossa da comunicação da publicidade que estamos a fazer e, portanto, não. E se tiver dúvidas, desliguem e se quiserem contactar com o banco, depois contactem por sua iniciativa e, em caso de dúvida, a pessoa deve sempre contactar o seu banco. Em caso de dúvida, deve sempre contactar o seu banco por sua iniciativa. Depois falou também já há pouco da usurpação de identidade. Portanto, há de facto burlões que nos ligam a dizer que são de uma determinada entidade e, portanto, se alguém me ligar a dizer que é do meu banco, como é que eu posso ter a certeza que não é do meu banco? No fundo já mencionou, ou seja, os bancos não fazem isto, mas eu já recebi chamadas do meu gestor de conta. Claro. Portanto, há aqui uma zona cinzenta em que
os contactos do banco aos clientes também são normais. Não, claro. Portanto, obviamente, os gestores de contas contactam as pessoas e, obviamente, que há um diálogo, enfim, que envolve trocas de informação. Mas o que é preciso estar alerta é nunca dar as chaves, para utilizar a analogia, nunca dar as chaves de casa. E, portanto, nunca dar as chaves de casa, nunca abrir a porta. Porque o gestor de conta não lhe vai pedir nada disso para dar por telefone, para dar por SMS, para dar seja aquilo que for. Quando muito, se tiver que fazer alguma coisa dessas, é para ser feito na app ou no home banking. Portanto, se houver alguma ação onde a pessoa tenha que intervir, onde a pessoa tenha que ter alguma proatividade, há de ser nos canais próprios de contacto com o banco, nunca através do telefone e nunca através do WhatsApp, SMS, ou seja, daquilo que for. Portanto, nunca fornecer as chaves de casa, portanto, seja os códigos, seja passwords, seja elementos de identificação, nunca os fornecer por essas vias. Se for necessária alguma operação, se for necessária alguma confirmação, alguma coisa, há os meios próprios de contacto com os bancos, através dos quais as pessoas fazem regularmente as suas operações. Essas são as vias de contacto, seguras de contacto com os bancos. Há também uma outra situação preocupante do ponto de vista do consumidor, que é receber SMS do número do próprio banco, ou seja, tenho no meu próprio telemóvel um caso desses, que eu próprio recebi uma mensagem que é claramente burla, mas que vem do número do meu banco. O meu número parece ser do seu banco. Sim. Ou seja, aparece a mesma listagem. Para mim, é do seu banco. É do meu banco. Não, claro. E, portanto, não é de um CGD1 ou outro banco qualquer e uma letra. É mesmo o número que eu tenho registado aqui como sendo do meu banco e onde eu recebo os códigos para efetuar determinadas transferências, por exemplo. Como é que eu lido com isto? Pois, como digo, a única forma de lidar é, mais uma vez, usar estas precauções todas de que estivemos a falar. Por muito convincente que isso possa parecer, portanto, os bancos, há uma série de coisas que os bancos não pedem. E, portanto, por muito convincente que isso pareça, não responder. Se for um link, é mentira. Sim, se for um link é mentira. E se parecer que é do banco e lhe pedirem um conjunto de coisas, não dê. Portanto, por isso simplesmente não dê. Mesmo que esteja convencido que é do banco, diga não dê e depois inicie o contacto ou por telefone, ou através da app, ou através seja daquilo que for, mas não, isto é, obviamente pode falar com a pessoa presumindo que a pessoa é real e que é verdadeira, mas sempre com a segurança de que há coisas que não se dão. Portanto, há coisas, até esclarecer se é ou se não é, mas há coisas que nunca se dão. Mesmo que esteja convencido que aquilo é do banco e se tiverem a pedir determinado tipo de coisas, por simplesmente isso nunca dá. Agora, isso de facto é isso que referiu, é um problema. Os bancos estão muito preocupados com isso, mas isso é algo que só pode ser travado no lado das comunicações. Portanto, tem havido contactos nesse sentido, os bancos têm insistido muito na necessidade de introduzir determinado tipo de alterações, mas isso é numa área que está fora do alcance dos bancos. Portanto, isso é dos próprios sistemas de comunicações, é o sítio onde essa travagem pode ser feita e, portanto, enfim, estão em cursos de contactos no sentido de tentar que isso seja conseguido. Mas hoje, de facto, há imitações muito, muito persuasivas e, obviamente, que isso é uma área de preocupação para os bancos e, portanto, o conselho aqui que se pode dar é precisamente, por muito convincente que seja, por muito persuasivo que seja, nunca dê chaves de casa. Então temos de ser muito desconfiados. Temos. Para muitas pessoas que não são o Arnaldo da vossa campanha, que conselhos é que dará então, em forma de resumo, às pessoas para não entregarem as chaves de casa aos bandidos? Sobretudo terem atenção, enfim, sempre que recebem uma mensagem dessas, levantar as guardas, isto é, entrar em estado de alerta. Sempre que há uma mensagem de um banco ou uma mensagem a pedir dados, ou seja o que for, montar o estado de alerta. E, portanto, refletir, portanto, não reagir emocionalmente, não se deixar tomar pelo sentido de urgência,
que não existe, quer dizer, é um artifício que lhes estão a criar, no fundo, para fazer baixar as guardas e no fundo, de abrir a porta de casa. No fundo é como alguém que bate à porta: eu estou aqui aflito, não sei o quê, estou a sangrar, preciso que me deixe ou me ajude, se me pode fazer, não sei o quê. E o que se pretende é que se abra a porta de casa para depois se entrar e se roubar, e portanto a pessoa, num caso desses, não abre a porta, a não ser que certifique se há mesmo a situação, não certifica. E aqui nestes casos a mesma coisa. Portanto, aqui nestes casos também, por muito persuasivo que seja, por muito sentido de urgência que lhe seja criado, montar sempre o estado de alerta e refletir e manter sempre aquela ideia: o banco não me pede dados, o banco não me pede chaves, o banco não me pede PINs. Portanto, trazer à memória essas recomendações fundamentais. O banco não pede dados, o banco não pede passwords, o banco não pede PINs, o banco não manda links para carregar. E, portanto, se nos habituarmos a trazer à memória esses princípios, é mais fácil depois de lidar com isso. É claro que isto requer alguma prática, portanto, mas acima de tudo, desconfie. Isto é, quando aparecer uma coisa que parece muito fácil ou que parece urgente, desconfie. Uma última pergunta: se porventura eu cair, o que é que eu faço imediatamente? Contactar imediatamente o seu banco. O seu gestor de conta, quem tiver que contactar, ir à app e travar, mudar códigos, portanto, agir o mais rapidamente possível, mas portanto em contacto com o banco. Quando diz o mais rapidamente possível, é nos minutos a seguir, assim que se aperceber. E a seguir já pode ser tarde. Imediatamente, porque obviamente o lado dos criminosos sabem também que tem uma janela de oportunidade, quer dizer, porque aquilo não vai estar, não estará provavelmente disponível durante muito tempo, porque se a pessoa se a perceber, vai reagir, e portanto vão tendo, até porque o seu interesse é agir. Há, contudo, e por isso, portanto, a reação deve ser rápida, há, contudo, situações onde o criminoso pode ter como estratégia não fazer nada imediatamente. E, portanto, no caso de roubo de dados, portanto, de roubo de identidade, o criminoso pode entender não fazer nada. E a pessoa, se de repente, enfim, se ao fim de um dia não aconteceu nada, a pessoa fica tranquila, e depois, passado algum tempo, ele vai usar os dados que roubou para atacar. E, portanto, porque isto cria uma falsa sensação de segurança, o facto de não ter acontecido nada. Isto é, se a pessoa suspeitar, de qualquer maneira suspeitar que há qualquer coisa indevida, deve reagir imediatamente, deve mudar códigos, é um pouco como se nós sentirmos que a fechadura da porta foi tocada ou foi mexida, é substituir a fechadura. É o que nós fazemos no mundo analógico. Aqui é a mesma coisa. Muito obrigado por ter acompanhado esta entrevista a Vítor Bento, presidente da Associação Portuguesa de Bancos. Aprenda a proteger-se das burlas e ajude os seus pais e avós a fazerem o mesmo. Lembre-se de que ser enganado não acontece só aos outros. Eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais. Boas poupanças! Desejos online? Parar de pagar comissões de manutenção de conta. Desejo concedido! No Active Bank é zero. Ideias de gênio! Abertura de conta com chave móvel digital, sem depósito mínimo inicial e primeiro movimento por transferência bancária, sujeita à política de aceitação de clientes. Active Bank e Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Active Bank S.A., registadas no Banco de Portugal sob o número 23. Active Bank Simplifica.